Quando o cansaço vira doença, o corpo não suporta mais. Você já acordou cansado? Não fisicamente, mas cansado de tentar, de fingir, de manter o mundo funcionando enquanto, por dentro, tudo parece colapsar? Há um tipo de cansaço que não passa com descanso. Um tipo de exaustão que vem da alma. E ela não grita. Ela vai silenciando você aos poucos. Você continua sorrindo, atendendo ligações, entregando tarefas, mas por dentro sente como se algo estivesse desligando, como se seu corpo estivesse te pedindo socorro, mas ninguém percebesse. Nem você. Até que um dia ele para. Não é burnout. Não é só estresse. É o seu corpo dizendo: eu não consigo mais sustentar o que você vem ignorando. Esse vídeo é sobre isso. Sobre o que acontece quando o cansaço emocional vira sintoma físico. E como seu corpo, cansado de ser ignorado, começa a gritar. Quando o cansaço passa a ser rotina, algo está errado. Mas você não teve tempo de perceber. Você já reparou que o seu corpo não descansa mais de verdade? Você dorme, mas acorda como se tivesse carregado o mundo nas costas. Você se senta, mas a mente continua correndo. Você tenta parar, mas se sente culpado por não produzir, por não ser útil, por simplesmente existir sem fazer nada. E aos poucos, esse cansaço vai virando outra coisa. Vai virando tensão no pescoço, dor no peito, pressão na cabeça, náusea sem explicação, sensação de sufoco em lugares vazios. Você vai no médico, faz exames, está tudo normal. Mas você sabe que não está. Você sabe que o seu corpo não está bem, mas não consegue provar. Nem para si mesmo, nem para ninguém. Você começa a sentir vergonha por não conseguir acompanhar o ritmo dos outros. Você se compara com quem parece dar conta de tudo e pensa: o problema deve ser comigo. E então você força mais um pouco. Mais uma reunião, mais um favor que não queria fazer, mais uma madrugada sem dormir para tentar compensar. E cada vez que você se força a continuar, você afunda um pouco mais. Esse cansaço já não é só cansaço. É o seu corpo dizendo: eu não aguento mais viver do jeito que você está me obrigando. Mas como escutar um corpo que você aprendeu a ignorar? Desde criança, talvez, você ouviu que não reclama, tem gente pior. Levanta, engole o choro e vai. Ser forte é não demonstrar fraqueza. Então você aprendeu a seguir, a funcionar mesmo quebrado, a sorrir com o peito em pedaços. E agora esse padrão virou vício. Você precisa estar ocupado, você precisa render, você precisa parecer bem, porque a ideia de parar te confronta com o que está dentro. E isso talvez assuste mais do que a dor física. Mas o corpo é sábio. Ele avisa com sussurros. E se você não escuta, ele grita. E o que começa como um simples cansaço pode virar doença. Pode virar crise de ansiedade, fibromialgia, distúrbios digestivos, enxaquecas crônicas, insônia, apneia, taquicardias, dores que migram sem explicação, porque o corpo não está tentando te punir, ele está tentando te proteger. Proteger de uma vida que te adoece silenciosamente. E aqui está a verdade difícil de encarar. O que está adoecendo o seu corpo talvez seja o estilo de vida que você aceitou como normal. Um normal onde sentir é fraqueza, onde parar é desperdício, onde se colocar em segundo lugar
é virtude. Mas há um custo. E esse custo chega, mais cedo ou mais tarde, no corpo. Você não nasceu exausto. Você nasceu vivo, inteiro, sensível, com um corpo que sentia tudo: frio, fome, dor, abandono. E cada vez que você chorava e não era acolhido, cada vez que sentia medo e não havia ninguém para segurar, cada vez que expressava raiva e era punido por isso, o seu corpo aprendeu uma lição: sentir dói. Sentir me afasta do amor. E o que uma criança faz quando sentir se torna perigoso? Ela começa a se adaptar. Ela percebe que, para ser aceita, precisa esconder partes de si. Esconde a tristeza para não parecer fraca. Esconde a raiva para não desagradar. Esconde o medo para não incomodar. E no lugar disso, aprende a ser o que os outros querem: a filha forte, o aluno comportado, o amigo compreensivo, o parceiro que aguenta tudo. Mas isso tem um preço. E esse preço é se desconectar da própria verdade emocional. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal Cura de Si. Toda semana um novo passo na jornada de volta para casa, de volta para você. Você cresceu funcionando, sendo útil, sendo gentil, sendo presente, sendo tudo o que o outro precisava. E ninguém te perguntou: o que você precisava? Essa pergunta nunca foi feita. Ou se foi, você já não sabia responder, porque passou a vida construindo uma identidade sobre um silêncio emocional, um silêncio do corpo, um silêncio da alma. E agora adulto, tudo isso volta no corpo, porque o corpo não esquece. Aquilo que a mente racionaliza, o corpo retém. Aquilo que a boca cala, a pele fala. Aquilo que a infância engoliu, a insônia devolve. Gabor Maté diz que trauma não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você como resultado do que aconteceu. E dentro de você, o trauma construiu uma ideia distorcida de que você precisa merecer descanso, de que você só vale quando está produzindo, de que parar é preguiça. Mas essa ideia não é sua. Ela foi colocada aí por uma cultura que valoriza a performance mais do que a presença, por adultos exaustos que te criaram a partir da dor que também não foi acolhida, por professores, líderes, modelos que te ensinaram que existir é trabalhar, entregar, corresponder. E você internalizou isso tão fundo que agora, mesmo quando o corpo pede pausa, você não consegue parar sem culpa. Você se sente mal por descansar, sente vergonha por não estar rendido, sente ansiedade no silêncio, porque o seu sistema aprendeu que o movimento constante te protege, que a hiperatividade te afasta da dor, que o controle evita o colapso. Só que o colapso já está acontecendo. Só que agora o corpo está dizendo: essa adaptação me protegeu antes, mas está me matando agora. E isso não é drama, não é exagero. É o resultado de anos, às vezes décadas, de negação emocional. Você se construiu como alguém forte, mas essa força nasceu da necessidade de sobreviver, não da autenticidade. E agora que a sobrevivência virou padrão, a vida parece impossível sem ela. Por isso o corpo precisa intervir. Porque você não ouve mais a sua alma, mas não pode ignorar uma dor nas costas. Você ignora seu medo, mas não consegue ignorar uma crise de pânico. Você nega a raiva, mas não consegue mais levantar da cama sem sentir
peso físico. Então o corpo se torna a última mensageira, o único que você ainda escuta. Mas ele não quer te punir, ele quer te devolver. Devolver o acesso à sua verdade, à sua história, à sua voz interna, a tudo aquilo que foi silenciado por sobrevivência e agora está pedindo para ser sentido. Você pode até conseguir silenciar a mente por um tempo, disfarçar o medo, conter a raiva, racionalizar a tristeza. Mas o corpo sente tudo. E o corpo não sabe mentir. Aquilo que você não permite sentir de forma emocional, ele vai expressar de forma física. Ele tenta ser sua última linha de comunicação interna, quando a alma já grita há muito tempo. É por isso que o cansaço não some com descanso. É por isso que, mesmo dormindo 8 horas, você acorda exausto, tentando te mostrar uma verdade que você aprendeu a ignorar. Vamos falar de alguns sintomas que você talvez conheça muito bem. 1. Tensão crônica nos ombros e pescoço. Você carrega o mundo. Ou pelo menos tenta. Sente que precisa resolver tudo, segurar todo mundo, dar conta de tudo, mesmo que esteja em frangalhos. Seu corpo responde enrijecendo, tensionando, se preparando constantemente para o impacto. 2. Dor de estômago, refluxo, gastrite. Você engole tudo. Engole a raiva, a frustração, as palavras que não disse. Engole a dor para manter a paz. Mas por dentro, seu sistema digestivo grita: isso aqui me faz mal. 3. Taquicardia e aperto no peito. Você tem medo. Talvez nem consiga nomear, mas o medo de decepcionar, de falhar, de ser julgado, ativa seu sistema de alarme. Seu coração acelera, o peito aperta e o corpo entra em modo de emergência. 4. Insônia ou sono não reparador. Sua mente não para. Mesmo cansado, você deita e começa a repassar tudo o que não fez, o que poderia ter dito, o que precisa resolver amanhã. Seu corpo quer dormir, mas sua alma ainda está em guerra. 5. Falta de foco e memória fraca. Você sente que está ficando desligado, lento, confuso. Mas isso não é burrice. É sobrecarga. O cérebro inundado por cortisol entra em modo de sobrevivência. Presente e produtividade viram ameaça. 6. Bruxismo e tensão mandibular. Você trava, literalmente, por medo de dizer o que sente, por ter aprendido que falar pode afastar. Então você segura, e o corpo segura com você, nos dentes, na mandíbula, na garganta. Esses sintomas não são falhas, são sinais de que o corpo não aguenta mais viver anestesiado. São tentativas de trazer você de volta, para dentro, para o agora, para o que é real. Mas nós aprendemos a responder a isso com ainda mais opressão. Devo estar fraco. Preciso me esforçar mais. É só falta de foco. Talvez seja frescura. Preciso ser forte. Não. Você não precisa ser forte, você precisa ser verdadeiro. E a verdade é, seu corpo está cansado de viver contra si mesmo. Ele quer parar, respirar, ser escutado. E a cura começa quando você para de ver seus sintomas como inimigos e começa a ver como aliados. Eles não são obstáculos, são bússolas. Eles não estão dizendo você está quebrado, estão dizendo você se abandonou, mas ainda há tempo de voltar. Você percebe que está cansado. Seu corpo grita, sua mente colapsa, sua alma clama por pausa. Mas mesmo assim, você continua. Você levanta da cama, mesmo quando o corpo implora por mais 10 minutos. Você responde mensagens que te consomem. Aceita demandas que não são suas. Diz tudo bem quando está prestes a chorar. Sorri com a garganta apertada. Diz sim quando seu corpo inteiro está gritando não. E talvez, no fim do dia, se sinta orgulhoso por ter aguentado.
Mas à noite, na solidão do quarto, uma pergunta ecoa: por que eu me coloco nesse lugar de novo? A resposta quase sempre está nos padrões inconscientes que você aprendeu para sobreviver. Você aprendeu que ser bom é nunca dizer não. Ser amado é estar sempre disponível. Para ser aceito, não incomodar. E, para ter valor, é ser útil. E agora você vive em função de manter essa máscara, mesmo que ela te sufoque. Você não se permite parar porque tem medo do que vai encontrar no silêncio. Você evita conflitos porque acha que se alguém se afastar é culpa sua. Você assume responsabilidades demais porque lá no fundo não acredita que merece descansar. E tudo isso te sabota, silenciosamente. Alguns padrões que alimentam sua exaustão emocional. 1. Hiperresponsabilidade. Você sente que precisa resolver tudo, para todos. Se algo dá errado, você assume a culpa, mesmo que não seja sua. Porque no fundo você sente que precisa compensar o simples fato de existir. 2. Necessidade de agradar. Você diz o que agrada, se comporta como esperam, se molda para ser aceito. Mas quanto mais agrada aos outros, mais se desagrada por dentro. E essa distância entre quem você é e quem você finge ser cobra um preço no corpo. 3. Autoabandono constante. Você cuida de todos, menos de si. Você se preocupa com o bem-estar dos outros, mas ignora suas próprias necessidades. E essa negligência disfarçada de virtude adoece você. 4. Medo de se impor. Você evita colocar limites com medo de parecer egoísta, ingrato ou duro. Mas ao não colocar limites nos outros, você permite que te invadam. E esse espaço violado se transforma em sintomas, dor, exaustão. Esses padrões não surgiram do nada. Eles foram aprendidos em ambientes onde talvez a sua dor não cabia. Ambientes em que você era mais amado pelo que entregava do que por quem era. Ambientes em que suas emoções eram demais e você aprendeu a escondê-las. E agora você repete isso com você mesmo. Se abandona, se sabota por lealdade ao passado. E o pior, você já nem percebe mais, porque esse sabotagem se disfarça de produtividade, de generosidade, de maturidade, mas na prática ela é só a continuação de uma história onde você nunca teve permissão para existir inteiro. E aqui está a parte mais difícil. Mesmo depois de perceber tudo isso, você vai ter vontade de continuar se sabotando. Porque esse padrão, por mais doloroso que seja, é familiar, é conhecido, te faz sentir no controle. É como um chão instável, mas ainda assim, chão. Romper com ele é como pular de um penhasco emocional. É encarar a culpa, a dúvida, o medo de rejeição, o desconforto de ser visto de verdade. Mas é justamente esse desconforto que antecede a liberdade. É esse conflito interno que mostra que algo dentro de você já não aceita mais viver desse jeito. Você está cansado, não só de fazer, mas de ser alguém que não é. E o seu corpo sabe disso. É por isso que ele está parando. Não por fraqueza, mas porque a sua verdade interna já não se encaixa mais no papel que você vem interpretando. E o que parece exaustão é, na verdade, o início de uma revolução silenciosa. Uma revolução onde você, pela primeira vez, pode escolher não se abandonar. Você não está quebrado. Você só está cansado de manter uma versão de si que nunca foi você de verdade. Você não nasceu para agradar. Não nasceu para aguentar tudo. Não nasceu para funcionar sem alma. Mas o mundo te ensinou que ser amado vinha com um preço. E você, ainda criança, pagou esse preço com o que tinha de mais precioso: sua espontaneidade, sua verdade, seu corpo.
A verdade que ninguém te contou é que esse cansaço extremo não é defeito. É coerência. É o seu corpo dizendo: eu não consigo mais sustentar uma identidade construída em cima de dor. E sabe por que isso dói tanto? Porque você passou a vida acreditando que isso era força. Você acreditou que aguentar era virtude, que dizer tá tudo bem quando tudo estava desmoronando era maturidade, que se calar era sinal de sabedoria. Mas agora, o que você chamava de força é a sua principal fonte de exaustão. O que você achava que era controle é medo disfarçado. O que você chamava de amor era a ausência de si em nome dos outros. E o corpo não aceita mais isso. É como se ele dissesse: ou você volta para si, ou eu vou te parar. Ou você sente, ou eu vou gritar. Ou você muda, ou a dor vai aumentar. E não é punição. É proteção. É a tentativa mais profunda do seu sistema de te salvar da sua própria autotraição. Sim, é duro reconhecer isso. É difícil perceber que você colaborou com o próprio adoecimento. Não por maldade, mas porque não tinha escolha. Não tinha ferramentas. Só estava tentando sobreviver. Mas agora, você está aqui. Você está ouvindo isso. E isso significa que algo dentro de você já está desperto. Você não quer mais apenas sobreviver. Você quer viver com verdade. E a verdade é que você pode parar de se violentar em nome do amor. Pode parar de adoecer em nome da aceitação. Pode parar de funcionar em nome da expectativa alheia. A maior libertação é essa: reconhecer que você não precisa mais ser quem aprendeu a ser para sobreviver. Você pode, com calma, com apoio, com coragem, voltar a ser quem você era antes de precisar se proteger de tudo. E isso não é fácil, mas é possível. Porque a cura não começa com um remédio, começa com uma decisão silenciosa e poderosa. Eu não vou mais me abandonar. Você não precisa mudar sua vida inteira agora. Você não precisa sair do emprego, terminar o relacionamento, sumir do mundo. A cura não começa com uma grande revolução externa. Ela começa com micro-escolhas internas. E o primeiro passo pode ser o mais difícil. Parar. Parar para escutar. Parar para sentir. Parar de justificar a sua dor. Parar de se apressar para ser aceito. Respira. Talvez você esteja vivendo num corpo que só aprendeu a correr, a resolver, a funcionar. Mas o corpo também precisa existir, sentir, descansar. Alguns passos reais que você pode começar agora. 1. Honre a sua exaustão. Você não está com preguiça. Você está sobrecarregado. Você carrega histórias antigas, dores não ditas, culpas que não são suas. Dá nome a esse cansaço. Escreve, fale, reconheça. 2. Diga não uma vez por dia. Pode parecer pequeno, mas cada não dito com verdade é um sim para sua integridade. Comece com o que é seguro. Não atendeu uma ligação que você não tem energia. Não respondeu uma mensagem imediatamente. Não aceitar uma tarefa extra só para agradar. 3. Descanse sem se culpar. Mesmo que por 5 minutos, desligue o celular. Feche os olhos. Fique em silêncio com você sem tentar ser produtivo com isso. Descanso não precisa ser merecido. Descanse ao seu direito de existir como ser humano. 4. Traga o corpo de volta. Coloque a mão no peito. Sinta a sua respiração. Faça uma caminhada lenta, sem podcast, sem distração. Sinta os pés no chão. Seu corpo precisa saber que você está com ele.
Você passou tempo demais vivendo da cabeça para cima. 5. Permita-se sentir. Chore se precisar. Sinta raiva se vier. Descongele o que foi trancado para caber no mundo, porque o que você sente não é o problema. O problema é não sentir nada. É aí que o corpo adoece. Cuidar de si não é egoísmo, é reparação. É justiça emocional. É dizer para aquela criança ferida dentro de você: agora tem alguém aqui que não vai mais te abandonar. E esse alguém é você. Talvez você ainda esteja cansado, mesmo depois de tudo o que ouviu aqui. E tá tudo bem. Esse cansaço não vai embora com uma conversa, nem com um vídeo. Ele não desaparece de um dia para o outro, porque foi construído ao longo de anos. Mas algo já começou a mudar. Porque agora você sabe. Você sabe que esse cansaço tem nome, tem origem, tem história. E, principalmente, não é culpa sua. Você aprendeu a se adaptar demais, a se doar demais, a ignorar os sinais demais. Porque em algum momento da sua vida, isso te protegeu. E o seu corpo, esse companheiro silencioso e fiel, carregou tudo com você. Sem julgamento. Sem pressa. Só tentando te manter de pé. Mas agora ele está cansado. Cansado de ser ignorado. Cansado de carregar sozinho o que era para ser sentido em conjunto. E você não precisa ter todas as respostas. Não precisa saber por onde começar. Só precisa fazer uma escolha: não se abandonar mais. A cura não é mágica, é processo. É voltar para si aos poucos. É dizer não aos poucos. É sentir aos poucos. É reconstruir um vínculo com o seu corpo, não como uma máquina, mas como lar. E esse lar pode estar bagunçado, ferido, empoeirado, mas ele ainda é seu. E ele ainda pode ser habitado. Então, respira. De verdade. Agora. Sente seus pés. O ar entrando. A vida te habitando, mesmo que silenciosa. Você não está sozinho nessa jornada. E talvez por isso esteja aqui. Talvez esse vídeo tenha chegado porque você já está pronto para se escutar de novo. Mesmo que com medo, mesmo que cansado, mesmo que sem saber o próximo passo. O próximo passo não precisa ser grande, só precisa ser seu. Se esse vídeo tocou algo em você, fica aqui comigo. No canal Cura de Si, a gente caminha junto, com calma, com verdade, com profundidade. Tem muito mais sobre o corpo, a alma e tudo aquilo que você aprendeu a esconder, mas que agora pede para ser acolhido. Se quiser continuar essa jornada comigo, tem uma série inteira esperando por você. E se tudo o que você conseguir fazer hoje for não se abandonar, então já é um começo. E começos, por menores que pareçam, são portais de cura. Muito obrigado por estar aqui. Que você se trate com a mesma compaixão que tantas vezes ofereceu aos outros. Até o próximo vídeo.